Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu querido e minha querida telespectadora. Bom dia para você, mulher maravilhosa, empoderada, que sabe dos seus direitos, que se posiciona, que não fica calada diante das violências domésticas de gênero, que porventura possa sofrer dentro ou fora de casa. Você que já sabe qual o canal de denúncia, hein? 180, 190. Homem ruim não fica na nossa vida não, hein, amiga? Então, pega o telefone, denuncia, quebra o ciclo de violência, cai fora dessa situação porque você nasceu para ser feliz. E o meu bom dia exclusivo para os homens que respeitam mulheres, hein? Os que desrespeitam, nem fala comigo, é por aí. E aqui, hoje, eu tenho o prazer de receber quem dentro do meu quadro? O queridíssimo doutor Ari. Gente, ele é muito fofinho, ele é um querido. E o Matheus. E, aliás, a chapa Inova OAB vem com tudo, hein? Vem com todas as ideias para, de fato, trazer esse impacto de mudança e de inovação. E como a gente está dentro do quadro Ela por Elas, obviamente que eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado e vou procurar saber quais as ideias, projetos e pautas dessa chapa, né? Para nós, mulheres advogadas e mulheres civis. Porque, como eu disse aqui na primeira entrevista, a OAB tem uma missão social. E essa missão social precisa ser vista por todos nós, cidadãos comuns. E, aliás, viu, Thiago? Fica um recado. Você tinha um pé frio, cara. Porque, você chegou aqui, faltou energia, ficamos 2 horas para esperar a entrevista e o Ari chegou e o negócio deu certo, hein? De primeira, Thiago. Um beijo para você, um beijo para Marla. Um bom dia pro querido doutor Ari, um bom dia pro Matheus, sejam bem-vindos. Como que vocês estão? Bom dia, Úrsula, bom dia a todos os advogados e advogadas de Itabuna. Bom dia, um especial para os integrantes da chapa que não estão aqui conosco, Eduardo Roma, Rita Carvalho e Luísa Souza. Aliás, Luísa, desejo saúde para você, tá bom? Bem, antes de conversar a nossa entrevista propriamente dito, eu quero pedir permissão a você, Usa, para citar aqui um versículo bíblico que tem tudo a ver com esse momento da OAB. Sim, sinta-se à vontade. Que diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e acabem com a opressão. Luta pelos direitos dos mais necessitados. Boa. Então, é um verso que tem um compromisso com a justiça e a defesa dos direitos dos mais vulneráveis. Ela é uma mensagem alinhada com a OAB na sociedade. Sim. E também na defesa incessante das prerrogativas e pela equidade da advocacia. Ari, a advocacia precisa muito de você, muito da sua bagagem, muito da sua experiência, muito do seu humanismo. E eu não me surpreende começar a entrevista contigo com um versículo desse, porque pelo pouco que eu já ouvi falar, pelo pouco muito que eu já ouvi falar sobre você, de amigos em comuns que temos, são as melhores referências, enfim, de toda a ordem. Aliás, muita gente que compõe outras chapas dizem para mim: Úrsula, Ari é um querido, Ari é extremamente íntegro, Ari é muito competente, Ari é realmente uma referência, né, da vanguarda da advocacia itabunense, desses advogados sêniores que estão aí, né, na caminhada, fazendo toda a diferença. Então, para mim, é um orgulho poder te entrevistar o Matheus, porque o Matheus a gente não se conhecia, assim, um pouco mais, né? Não tinha uma proximidade maior, mas já nos conhecemos pessoalmente em outra oportunidade. Mas sobre você também ouço falar maravilhosas coisas. Mas vamos ao papo? Eu quero saber por que vocês se candidataram. A propósito, qual a missão? Qual o prospecto? Qual o objetivo? Por que a Ari resolveu colocar o nome aí para todo mundo? Perfeito. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, os elogios, né? Eu faço de tudo para ser uma pessoa de caráter, de personalidade. É a minha formação. Sempre foi assim, toda a vida, toda a minha vida. E por que Ari saiu candidato à presidência da OAB neste momento? Reuniu-se um grupo no início do ano, mais ou menos 12 pessoas, e lá discutiram esse momento da eleição. Eu estava presente nesse momento. E conversa vai, conversa bem naquela conversação de roda, e Edmilton Carneiro, eu mando um abraço para você, Edmilton,
disse, olha, meu nome aqui é Ari Barbosa. E vou colocar aqui em análise das demais pessoas que estão aqui. E por unanimidade, foi justamente aprovado o meu nome naquele momento. Então eu falei, bom, se é para o bem de todos aqui, eu aceito o Munos. Eu quero dizer aqui às pessoas que ainda jovens, que não me conhecem com uma certa afinidade, mas quero dizer a você, jovem, que eu estou advogando já há 33 anos. Passei daquela época lá com o Gabriel Nunes, e Gabriel teve o seu momento, cumpriu sua missão, e depois veio um projeto chamado Advogados em Ação, em qual eu participei desse projeto. Sim. E nós ali lançamos o nome de Aldovaldo Carvalho para a gestão de 2004 a 2009. E fez uma gestão ótima e muito boa a gestão de Aldovaldo. Também mando um abraço para meu amigo Aldovaldo. E depois de Aldovaldo, veio o doutor Andilei, de 2009 a 2015, e fez um trabalho belíssimo, um trabalho que deixou marcas até hoje, de coisas boas. Sim. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu fiz parte dessa gestão. Sim. Eu fui diretor tesoureiro nos 6 anos que nós ficamos ali à frente da OAB. Depois disso, veio de 2015, de 2016 a 2021, doutor Edmildo Carneiro, que também fez um trabalho de excelência, porque muitas coisas vieram, muitas coisas boas para a advocacia. A construção da sede, né, que nós temos ali na Rufo Galvão, uma sede belíssima, teve a construção do fórum e o fortalecimento da classe naquela gestão dele. E por último, está até hoje aí o nosso colega, mas não teve uma boa gestão, porque teve muita dificuldade. E é isso que eu quero colocar. Eu quero dizer que eu estou agora com essa missão, não somente Ari Barbosa, mas com o Matheus e toda a diretoria, fazermos um trabalho de excelência, um trabalho que fortaleça a nossa classe. Nós queremos uma OAB forte, uma OAB atuante, uma OAB visível e uma OAB inclusiva. Muito ouvi nessas primeiras entrevistas, Matheus, sobre a necessidade da mudança da casa. A casa precisa ser mudada. Eu ouvi o Thiago falando isso. Eu ouvi o Rui Nepomuceno falando isso. Eu ouvi o Ari, inclusive, falando isso. Mas, a propósito, o que precisa ser mudado na OAB? O que a chapa Inova OAB vai trazer a título assim de carimbo para dizer assim, não, estamos chegando para inovar e para mudar? Porque eu ouvi falar que algumas coisas precisam ser arrumadas. E aí, diz para mim, o que a chapa de vocês, quais são as propostas de vocês para trazer o que precisa de arrumação, de inovação, enfim, conta para mim. Perfeito, Úrsula. Te agradecer pela oportunidade de estar aqui, conhecê-la, né, assim mais próximo, e parabenizar pelo teu trabalho. E dizer que, na verdade, enquanto chapa Inova OAB e trazendo para nós o conceito de inovação, inovação, na verdade, é você trazer processos, métodos diferenciados, mas que, ao final do dia, possam trazer e agregar valor. E o que a gente espera da OAB, né, em termos de valores, é uma OAB cada vez mais combativa, uma OAB que dê respaldo para os advogados e advogadas militarem com tranquilidade. Imaginem que muitas vezes o advogado ou a advogada tem que se indispor com o servidor, tem que se indispor com o judiciário, e nós partimos da premissa de que uma violação ou um incômodo com relação ao tratamento, ele não apenas toca a um ou dois advogados. É uma classe. É uma classe inteira. Exatamente. E quando a entidade de classe não tem essa representatividade, muitas vezes, pessoalmente, o indivíduo tem que se indispor, colocando em risco, inclusive, a sua própria manutenção. Quando a OAB está fortalecida e consegue ser essa linha de defesa primeira, né, ali para os advogados e advogadas, nós temos a certeza de que as pessoas vão conseguir advogar com mais tranquilidade, sabendo que existe uma instituição que, de fato, lhes dê respaldo. E, acima de tudo, aqueles que gostam, né, que têm por prática a violação, muitas vezes, das prerrogativas, da capacidade do que o advogado e a advogada têm de trabalhar, essas pessoas acabam ficando mais intimidadas. Sim. Fora isso, nós percebemos que existe uma necessidade muito grande de uma inserção do jovem advogado no mercado de trabalho. Nós temos uma proposta que contempla essa inserção com a parceria com vários advogados e vários escritórios para abrir desde os bancos da faculdade até mesmo, né, o momento que a pessoa pega a sua carteira,
para que ela tenha um acesso ao escritório e conheça a dinâmica Sim. de funcionamento do escritório. Nós saímos da faculdade com uma teoria jurídica na mente. Mas prontos cru. ali, mas cru. Sem entender que, na verdade, advogar também é empreender. Verdade. Por isso, nós temos parcerias importantes. Já procuramos, inclusive, o Sebrae. O Sebrae tem uma gama de produtos e serviços e cursos de gestão de escritório para advogados. E que hoje não são colocados à disposição De forma alguma. da classe? Inclusive, eu fui pessoalmente procurado pelo Sebrae, Sim. ansiando por essa penetração na classe. O Sebrae tem alguns pacotes e subsídios que podem trazer assim, recursos fundamentais, como acesso ao marketing, Capacitação, gestão, né? capacitação, A questão fluxo da de caixa, clientela, né? De clientela. captação de clientes. enfim. E até mesmo você fazer uma gerência dos seus clientes em si, Sim, sim, da sua da carteira. sua carteira de clientes. Sim. Então, e fora isso, nós também entendemos que o advogado sênior, que muitas vezes hoje encontra talvez obstáculos para advogar face ao avanço, né, da tecnologia, nós temos a inteligência artificial, que hoje é uma realidade. Sim. Eu advogo há mais de um ano já, na minha prática jurídica, com inteligência artificial, Sim. né, entendendo que ela é um recurso, mas não pode ser talvez o prato principal. Sim. Mas é um recurso valoroso, assim como a internet é e como os outros programas são também. Então, nós queremos trazer essa realidade para todos os advogados, tentando, de fato, fazer uma conciliação e uma inserção dentro dos vários níveis de necessidade para o público jovem, para o público sênior e, acima de tudo, entender que a advocacia, como é o direito, uma construção social, a advocacia precisa estar cada vez mais antenada com os reclames e com a dinâmica da sociedade, com os avanços que nós temos experimentado. Matheus, você falou de dois assuntos assim que são para mim importantíssimos. Um deles, eu vou começar pelo final, pode ser? Eu vou abordar uma pergunta do querido Rodrigo Rocha Cardoso. Aliás, entre no Instagram do Rodrigo, eu não sei se é aberto, se é fechado, mas o Rodrigo fez um artigo, uma publicação sobre as eleições da OAB e que foi assim fantástico, com algumas colocações assim extremamente provocativas. E eu acho que todo advogado precisa ler aquele texto do Rodrigo. E aí o Rodrigo nos fez a gentileza, a pedido meu, né, obviamente, de encaminhar uma pergunta para todas as chapas que aqui virão. Inteligência artificial e poder judiciário. Inteligência artificial e advocacia. Como preparar a classe, sobretudo os recém-iniciados na advocacia, para essa realidade? Você já começou a falar, mas conclui aí. Perfeito. Lançando os méritos e os créditos para o Rodrigo Rocha Cardoso. Mandar um grande abraço para o doutor Rodrigo Rocha Cardoso, pessoa também, professor inclusive, né, tem uma formação muito importante e uma influência muito importante, não só na classe, mas também naqueles que iniciam a carreira. E dizer para o doutor Rodrigo que essa ponderação dele é perfeitamente justificável e importante, e no sentido de que nós temos que entender que o judiciário, claro, utilizando-se dos recursos da inteligência artificial, pode, de repente, conseguir acelerar e alguns andamentos processuais e algumas dinâmicas que hoje levam muito mais tempo e que acabam trazendo mais morosidade para o processo. Claro que, assim, nós entendemos que a inteligência artificial ela não substitui o ser humano. Sim, claro. Mas é um recurso como quando eu comecei a advogar 18 anos atrás, era a internet. Sim. Né? Naturalmente, os advogados fizeram a migração da máquina de escrever para o computador, do computador puramente simples para um computador com acesso à internet, e hoje nós temos o recurso da inteligência artificial. Sim. Que, na verdade, é um agregador de conhecimentos, de saberes, mas nós temos percebido e visto, claro, inúmeras situações em que ou o Poder Judiciário ou o próprio advogado, ao fazer um uso equivocado do recurso, acaba trazendo ou criando, na verdade, situações, argumentos e fatos que não existem, ou muitas vezes criando uma certa dependência, pensando que talvez a inteligência artificial vá substituir o nosso conhecimento. Ela, agregada ao conhecimento jurídico pré-existente, é capaz, com certeza, de agilizar processos, demandas e situações que você demoraria talvez muito tempo para fazer, ou correções, ou análise de documentos, por exemplo. Mas o preparo é importante, seja através de cursos, de workshops, E uma de nossas propostas é justamente qualificar a classe
trazendo cursos para isso, e a ideia também é aliar isso ao Poder Judiciário para que, de fato, os juízes também comecem a olhar a inteligência artificial não como um vilão ou como talvez um instrumento de plágio, mas como uma ferramenta de aceleração de processos e de demandas e de tarefas que talvez demorariam muito tempo se a gente parasse para fazer elas de forma ali repetida. Então ela é um recurso importante. A gente quer qualificar a classe e aproximar o judiciário disso também. Boa. Boa. E o outro ponto que eu preciso falar aqui para vocês é sobre essa questão das prerrogativas, né? Não tem 15 dias, eu acredito que a Maria Goretti, eu tenha compartilhado com ela um dissabor que eu passei numa determinada instituição aqui em Itabuna, como advogada, e é como você disse, quando uma advogada ela é vilipendiada, quando um profissional é vilipendiado no exercício da sua atividade, ela não é vilipendiada, violada no CPF dela. Toda uma classe é. Então eu cheguei nessa instituição, eu fui recebida a gritos, eu fui coagida de todas as maneiras, aqui dentro de Itabuna. E eu percebi, Matheus, que há mesmo um entendimento de que talvez a nossa classe não seja tão fortalecida em Itabuna, ao ponto dessas pessoas se sentirem no direito, para não dizer com a ousadia, né, de fazerem o que fizeram. E eu advoguei muito tempo, quase 13 anos, em Belo Horizonte, né, um pouco mais de 13 anos. E engraçado que os canais de comunicação com as prerrogativas era uma coisa assim full time. A gente pegava o telefone e ligava, de repente, olha, tá indo aí um conselheiro, tá indo aí um advogado, tá indo aí um delegado, tá indo aí não sei o quê, você tá onde, qual vara? Era uma coisa assim, quase que momentânea. Tanto assim que diversos juízes, servidores, que já tinham um certo histórico de abusos e de violações, já tinham, com o decorrer do tempo, meio que cortado as asinhas. E eu sinto que aqui, em alguns departamentos, né, se a OAB talvez fosse mais incisiva, não vou dizer atuante, mais incisiva no sentido de mostrar o poder de classe, provavelmente, muitos de nós não passaríamos pelas coisas que estamos passando nos bastidores aí do dia a dia. Então, o fortalecimento da classe, a nível de preocupação com nossas prerrogativas, é um assunto de extrema importância, e por isso que eu falei para você que eu precisava falar dos dois temas que você abordou. Agora, eu quero falar de mulher. Esse quadro é ela por elas. Então eu vou perguntar assim, algumas coisitas, sabe, Ari? Ari, não entra na minha cabeça por que a sala da OAB foi fechada na DEAN. Depois de toda a luta, inclusive judicial, da nossa querida Andréa Peixoto, que aliás está ali apoiando, né? A Andréa entrou com ação, junto com a Goretti, com as outras advogadas. Foi aquela luta, foi aquela demanda, foi aquela coisa. Porque a sala da OAB na DEAN não é só uma sala de cafezinho de advogado. É uma sala de acolhimento. Por que fechou? Houve passividade? Houve inércia? Não houve? A chapa em nova OAB tem a intenção de voltar com a sala? Sim. Temos sim, porque essa sala foi fechada, é bom que se diga, talvez na entrevista anterior não foi colocado isso, porque era em outro local. Então, quando fechou aquele local e transferiu a DEAN para o complexo, então não fizeram essa sala, porque disseram que não tem espaço. Mas nós, se nós formos eleitos, nós vamos lutar de forma séria para que essa sala seja restabelecida, porque nós não podemos ter uma DEAN sem uma sala do advogado para que acolha aquelas pessoas que passaram por problemas sendo vítimas. Então, ela fica mais acolhida com os advogados ali. Claro. E vamos lutar por isso. Você falando de DEAN, eu vou falar um pouquinho mais sobre a violência à mulher. É uma coisa triste. É uma coisa triste, muito triste. O mal do século. Você sabe que uma das maiores violações de violência dos direitos humanos é a violência contra a mulher. Sim. Então você pode observar que no Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem uma estatística que uma mulher é agredida a cada 4 minutos. É brincadeira. No país. É uma coisa séria, gente. Desse jeito. É um absurdo. E milhares de mulheres sofrem a violência doméstica diariamente nesse país. Sim. Então, nós temos, gente, isso aí, você observa que as vítimas, além de sofrimentos, também tem as famílias e a sociedade como um todo. Claro. Então, exige políticas públicas para que isso seja combatido. Sim. Nós estamos querendo retornar aquela comissão da mulher
na gestão de Edmilton, que inclusive você falou o nome aí, com o doutor André, que presidiu essa comissão. Maravilhosamente bem. Maravilhosamente. Aliás, ela é unânime. Pois Quando eu é. falo da comissão de mulheres, chefiada pelo doutor Andréa, seja para juízes, promotores, advogados, inclusive de outras chapas, todos são unânimes em falar dos resultados positivos e do legado que a Andréa e a equipe das mulheres, da comissão de mulheres, deixou desde aquele período. Aliás, eu já te interrompi, porque quando eu vejo, eu já falei. Outro dia, a sociedade aí encarou um escândalo envolvendo um profissional médico que importunou sexualmente mais de 30 vítimas aqui na cidade de Itabuna. Eu não vi uma nota, Matheus, da OAB. Uma nota para dizer assim, a OAB se solidariza às vítimas, ou a OAB criou uma comissão emergencial de mulheres para acolhimento dessas vítimas, porque há uma função social nessa entidade de classe. Inclusive, é uma função social prevista na Constituição Federal e nos próprios regimentos internos da OAB. Então, a passividade, a omissão, eu não sei qualificar, eu não sei mensurar realmente, mas eu fiquei ansiosa. Eu procurei as páginas das redes sociais do Instagram, não sei o quê, para procurar ver o que a OAB ia falar e nada. Quando eu vi que ninguém ia falar, Matheus, eu, sanguínea que sou, né? Tomei à frente, e Maria Gorete sabe disso, eu não preciso falar isso aqui para me autopromover nem nada, mas inclusive porque o tal profissional médico me acionou judicialmente por causa de um vídeo que eu coloquei nas minhas redes sociais, enfim. E aí eu me prontifiquei a assessorar gratuitamente, acompanhar gratuitamente todas as vítimas que porventura me procurassem e precisassem ir na DEAN. E assim o fiz. Mas você não acha que a OAB tinha que ter se manifestado, tinha que ter feito algo, tinha que ter montado uma comissão de mulheres, ou dito para a comissão atual de mulheres, olha, se coloquem à disposição, vão para a OAB, ou se dirijam à delegacia da mulher para tentar acolher, oferecer um suporte, um acolhimento, um carinho, um aconchego, um direcionamento para quem não tem aí advogado constituído, ou para quem tem, mas, enfim, a presença da OAB como entidade de classe. Fala para mim, Matheus, diz para mim que não sou eu só que estou pensando coisas assim, que você também... imagina que na gestão do Inova OAB o posicionamento seria diferente. Fala e tira o peso, o fardo das minhas costas. Você citou algo bem importante, né, entre várias coisas que você falou, mas a OAB tem um papel de relevância social enorme, né, e é justamente, entendendo o direito como um instrumento de pacificação social. Vamos imaginar também que a atuação do advogado e da advogada é essencial justamente para que nós consigamos apaziguar os conflitos e reparar as injustiças. Imagine-se que quando você tem um advogado, uma advogada tolhida do seu trabalho, essa pacificação, né, esse acirramento dos conflitos, ele é algo natural. E uma OAB que permite ou que dê ao advogado, à advogada, essas condições de atuar, né, e acima de tudo, uma entidade que, como você falou, se põe à frente justamente para se posicionar frente a violações de direitos, é essencial. E é essa OAB que a gente precisa resgatar. Esse protagonismo da OAB, não só na sociedade itabunense, mas também em outras esferas, que nós precisamos resgatar. Uma OAB que se posicione em situações de violações de direitos, em que, por mais que nós tenhamos aí a necessidade, claro, de ter um devido processo legal e haver uma prejulgamento, veja, não é prejulgamento, exato, mas é um acolhimento. Mas se posicionar. Foram 30 mulheres, gente. Aliás, 30 que resolveram quebrar o silêncio, hein? Diga-se de passagem. Esse número aí subnotificado é muito maior, tá? E eu sei que você sabe disso. E uma delas eu conheço bastante, né? Então, assim, é uma pessoa de muita idoneidade. Mulheres sérias, íntegras. Sérias, entendeu? E assim, fora que, como você falou, na verdade, a gente precisa de uma entidade que nesses momentos se posicione a favor das vítimas, no sentido de uma apuração rigorosa, no sentido de mostrar para a sociedade que a OAB tem valores que são inegociáveis, e a OAB defende esses valores inegociáveis. Uma entidade omissa só permite que mais abusadores continuem praticando essas condutas sem assim, talvez cobertos pelo palo da impunidade, sim, do medo que a vítima tem, muitas vezes de se colocar à frente. E essas mulheres foram todas muito corajosas. Muito.
Muito, porque foram julgadas o tempo inteiro, antes, durante e depois. Mas ainda assim preferiram levar adiante. Mas muitas, a gente sabe disso, muitas continuaram caladas por ausência de apoio. Por ausência de apoio. Bom, fala, Ari. Deixa eu completar aqui da Complete. violência à mulher, porque esse é um tema que, se a gente for discutir aqui, nós vamos ficar o tempo todo e não termina, não esgota. Sim, sim. Você vê que a mulher, a agressão se manifesta com a agressão física, a moral, a patrimonial, né, a agressão sexual. Sim. Né? Então, você observa que quando o cidadão que convive com uma mulher, casado for, ele pensa que é um produto, que ele pega um boleto e paga e é dono daquele produto. E não é Ele bem não tem assim. que pensar assim, não. Tem que ter respeito. Claro, Tem que ter respeito. A mulher é uma pessoa igual o homem. claro. Não pode ele chegar a tomar conta e fazer, não, tem que ser o que eu quero e você tem que atender o que eu peço. Não é assim, gente. E nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Eu digo isso aqui todo dia, parece mantra. O 18º Fórum Nacional de Segurança Pública nos indicou que todos os índices de violência contra a mulher cresceram assustadoramente. Portanto, a OAB tem um papel sim, tem uma função social sim, e precisa agir de forma expressiva e contundente, de forma firme, para dizer assim, ó, nós fazemos parte do coro que diz tolerância zero para violência doméstica, para violência de gênero e violência às prerrogativas, inclusive. Aliás, nos últimos dias a gente viu muita mulher grávida, muita advogada grávida, pedindo o direito de sustentação prioritária, né, de preferência de sustentação, e advogados e magistrados e desembargadores fazendo e acontecendo. Né? Criando chacota. Não, a senhora vai. Gravidez não é doença, não. Vai ficar esperando até o final. E aí você não vê a OAB de uma forma atuante. E que bom que a Inova OAB está aí para trazer para nós esse poder de voz. E eu quero agora fazer assim, porque a gente está no finalzinho. Já? Rendeu tanto, gente. Olha aí o carioca, baixou. Mas 3 minutos, pelo amor de Deus, produção, faz isso comigo, não. Eu quero perguntar duas coisas. Primeiro, eu quero perguntar quem vocês estão apoiando na seccional. Nós estamos apoiando a seccional Daniela Borges, que é a presidente atual, está sendo para a reeleição. Por quê? Porque Daniela Borges fez muita coisa boa acontecer na advocacia baiana. E vem lá da raiz, lá de Luiz Viana, filho. Luiz Viana, ele foi gestor há 10, 15 anos atrás e transformou essa advocacia do interior. E vem cá, a coisa do apoio da subseção à seccional é uma coisa fechada ou todo mundo da chapa tem o direito de dizer assim, não, eu apoio a Ana Patrícia, eu apoio a Daniela. Matheus, apoiando quem, Matheus? Bora ser sincero. Que eu tenho um bocado de coisa para falar sobre a Daniela aí, sobre as coisas que eu tenho visto. Posso ser sincero mesmo? Pode, muito. Então, assim, quero ouvir. Eu sinceramente, a nossa chapa é uma chapa bem tranquila com relação a isso. Claro, claro. Liberdade de expressão, de voto, de definições. E atualmente eu não estou com a doutora Daniela Borges, porque acho que ela não privilegiou muitas questões do nosso grupo, entendeu? Mas, assim, entendo que eles têm um trabalho relevante na OAB, mas, assim, entendemos também que nós temos que ter essa liberdade de escolha. Claro que eles têm serviços relevantes prestados, sim, entendeu? Mas, assim, por algumas questões pontuais e mesmo ideológicas, particulares. E de decisões de gestão com relação ao nosso trabalho aqui, eu acho que o reconhecimento, pelo que nós já fizemos, não foi pela chapa, né, que hoje está à frente da seccional, não foi aquilo que nós merecíamos receber. Então, por conta disso, Boa, eu queria ouvir você, Matheus, porque eu sei que o Ari é um fofo, assim, além de muito sério, de muito profissional, de muito técnico, de muito tudo, como todo mundo fala, existe essa liberdade dentro da chapa. Agora, temos 1 minuto e eu quero pedir para vocês que digam o número de vocês para os advogados e advogadas que estão nos assistindo e digam por que podemos e devemos votar na chapa Inova OAB. Eu quero falar com o colega advogado e advogada que estão nos assistindo agora. Você já mais ou menos tem o conhecimento das nossas plataformas de trabalho. Eu quero que você... Aqui não é discurso evasivo. Aqui é ação concreta. Confie em nós. Aqui não tem discurso de blá, 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 oba, oba, não. Aqui nós estamos fazendo coisa séria porque a OAB é uma instituição séria nesse país. É por isso que ela é bem vista pelo povo brasileiro. Então, confia nessa chapa. Nós queremos transformar essa OAB de Itabuna para fortalecer essa classe. E a classe fortalecida, você, colega, você vai ser respeitado e vai trabalhar com dignidade. Então vai lá, dia 19 de novembro, vote 8610.
Ari Barbosa e Matheus Santiago. E 86, Daniela Borges. Vai, Matheus. Quero convidar todos os colegas, tanto jovens advogados como advogados sêniores, e dizer o seguinte: nós conhecemos o dia a dia da advocacia. Nós vivemos da advocacia. A advocacia para nós não é um projeto pessoal, mas é uma questão de sobrevivência pessoal e, acima de tudo, valorização da nossa instituição e também uma questão de ter a OAB como protagonista nas demandas sociais. Nós queremos ser a primeira linha de defesa do advogado e da advogada. E, acima de tudo, qualificar você para estar no mercado de trabalho e conseguir viver da advocacia com tranquilidade. 8610. Uau, 8610. E nova OAB. Eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho dúvida de que a integridade do Dr. Ari e que as ideias, né, aí do Matheus e de toda essa equipe jovem, aliás, um beijo pra Rita. A Rita, quando eu sofri a violação há uns 15 dias atrás, uma semana e meia atrás, a Rita foi comigo na DEAN fazer boletim de ocorrência. Eu posso com isso? Uma colega que não me conhecia pessoalmente, mas que foi super solidária comigo, esteve lá junto com a Andréia Peixoto. Um beijo pra Andréia, pra Gorete, pro Thiago. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, que a jovialidade, que a coisa das inovações tem tudo a ver com o nome Inova OAB. E tem tudo a ver com essa chapa aí, ó, que tá com a Ari cabeçando, mas que tem o Matheus, que tem a Luísa, que tem a Rita, e que tem toda essa retaguarda de gente muito competente. Aliás, eu não preciso falar do trabalho da Comissão de Mulheres, eu puxo a sardinha porque eu tô dentro de um quadro de mulher. Então tem que puxar a sardinha mesmo. Então, olha só, você, amigo, advogado, advogada, essa é a nossa segunda chapa. A nossa terceira chapa, a gente vai veicular a entrevista na quarta-feira, às 10h30, e na outra segunda será a nossa quarta e última entrevista. Então você vai ter a oportunidade de ouvir todas as ideias, projetos, né? Tem rede social? Conta qual que é a rede social pro povo seguir lá e acompanhar no Instagram, as pautas. Inova OAB. Inova OAB, @Inova OAB. Pronto, segue lá, Inova OAB. Se você tem dúvida, se você quer saber um pouco mais dos projetos, eu te convido a acompanhar a página dos nossos amigos e a minha também, hein? @adv.ursulamatos. Um beijo e um cheiro!